vida acadêmica ampla, muitos e muitos, eu fiquei chocada com a quantidade de artigos publicados, né? E muitas orientações, tanto de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado. Agora, o mais interessante da vida do Luiz são 3 coisas. Primeiro, você não sabe disso, ele toca baixo, tá? E tem uma coleção de baixos maravilhosas, que eu vejo só quando ele posta alguma coisa assim, o mais novo. A gente vai incluí-lo naquela programação dos 30 anos da UAB, Isso, para né? tocar junto com o coral. Isso. Né? Olha, Luiz. O outro que é... Porque ele vai no Musculação. faz musculação, assim, parceiro. mais tenente do que eu. Assim, fica, faz todo dia e cada vez com peso mais alto, né? E o terceiro é que ele tem trabalhado já há muito tempo com a pesquisa dele com a Antártica, tá? Ele faz parte do grupo brasileiro, né, da Antártica, né? Já esteve lá várias vezes, né? Inclusive antes de vir para o UFMG você já estava vinculado. 2006, né? a primeira expedição. Primeira expedição, 2006. Então Quanto ele... tempo demora para chegar? Hã? Quanto tempo demora? Ah, eu vou te contar. Ele vai te contar, calma lá. E, então ele vai apresentar para vocês toda a experiência dele nessas expedições na Antártica e quais são os projetos que ele tem desenvolvido lá no Departamento de Microbiologia, tá? Que envolve a prospecção de novos fungos, substâncias que podem ser utilizadas como herbicidas, né? E mais recentemente, né, não mais recentemente, mas também sobre as mudanças climáticas. Então, qual o impacto dos degelos da Antártica, né, que podem promover no nosso ambiente também, né? Então, eu passo a palavra para o Luiz e vamos combinar agora. Interrompe ou não interrompe? Pode, se vocês quiserem. Se quiser, pode Posso interromper, tirar a dúvida, né? E depois, no final, pode também mais perguntas, tá? Tá bom. Obrigado, Betinha. Sábado. Tá bom, obrigado. Agradeço o convite de vir aqui falar um pouquinho do trabalho. Nosso grupo, né? Não sou eu, o grupo, é um grupo grande, eu só coordeno, desenvolve aí com organismos extremófilos, no caso os fungos, né? Eu sou da microbiologia, minha área é a micologia, os fungos. Então, desde a minha graduação, eu trabalhei com micro, o Betinha foi minha professora, né? Na pós-graduação, e nem esperava chegar a esse ponto aqui, né, nesse tipo de pesquisa, quando eu comecei meu curso lá de graduação. Então, uma coisa vai puxando a outra, a gente vai aproveitando as oportunidades, né, vai se encantando, como todo mundo aí se encantou com a pesquisa, com o ensino superior, né, e nós fomos avançando aí nesse trabalho. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui do que a gente fez aí, o grupo fez ao longo desses anos. Aqui é a Península Antártica, Península não, né? Que é a Península Keller, que fica na ilha Rei Jorge, na Antártica, e que tem a nova Estação Antártica Brasileira. Não sei se vocês acompanharam, ela foi inaugurada em 2020, 16 de janeiro de 2020, porque a antiga ela pegou fogo e perdeu tudo, em 2012. Não sei se vocês lembram desse fato aí. Perdemos 2 pessoas, né? 2 militares, pesquisadores, né, não teve nenhum problema, mas 2 militares que foram combater um incêndio ali acabaram se intoxicando e nós os perdemos lá na estação. Aí demorou esse tempo todo para construir uma estação que depois eu vou mostrar, que é o estado da arte, em termos de estação antártica no mundo. A mais moderna da América Latina, uma das mais do mundo. E ela fica aqui. Essa foto que eu tirei na época que eu estava lá, porque eu fui para montar os laboratórios, né? Tem 17 laboratórios lá. Então, a pedido da Marinha e do MCTI, eu fiquei lá 2 meses e meio, 3 meses, montando esses laboratórios para inauguração. Aí, em janeiro, inaugurou, só que logo em seguida veio a pandemia. Aí fechou tudo, né? Porque é um ambiente muito confinado. Então, ficou 2 anos sem frequentar lá. Aí, quando a pandemia foi controlada, nós voltamos. Muito tempo para construir e inaugurar, e a pandemia, né? Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Então a gente estuda os fungos que a gente chama de extremófilos, né, que vivem em condições extremas.
Aí no caso aqui as condições extremas da Antártica. A Antártica ela tem várias condições extremas. Vem muito na nossa cabeça o frio, né? Que é muito frio, mas tem outras condições. A Antártica, ela vem ali desde o Pangeia, quando o planeta era só uma massa, né? Então a Antártica ela tem várias importâncias, né? Então aqui vem do Pangeia, foi dividindo, né? Então a Antártica, ela tem ali, é o último continente descoberto, né? Foi em 1911 e o menos impactado pelo homem, mas já está sofrendo os impactos. Então, por que é importante mostrar isso aqui? Porque a Antártica ela tem um interesse não só científico, ela tem um interesse geopolítico e econômico, né? Se você tem diamante na África, e a Antártica vem ali de próximo da África também, você vai ter diamante na Antártica. Se você tem gases, minerais importantes, críticos, né? Hoje fala muito dos minerais críticos, né? Se você tem na América do Sul, tem aqui, ó, e na África e na Austrália, você vai ter lá também, porque vem dessa região. A geologia é parecida. E aí foi separando, só que ela foi para o polo e ficou isolada geograficamente por causa do frio. Então tem todo um interesse geopolítico na Antártica. É a maior fonte de água potável continental do planeta. É lá, congelada. E já tem gente interessada nessa água congelada. Tem uns árabes que ficam propondo de pegar essa água, que é ultra pura, né? E já levar para derreter e comercializar. Já tem pensamentos assim. Gás, petróleo, tudo tem lá. Só que inacessível em condições normais, porque está sobre, em alguns locais, 2 km de gelo, de espessura de gelo. E a gente tem o interesse da biodiversidade. Então, o que tem de biodiversidade lá, que é o que domina, são os micro-organismos, né? Os micróbios ali que dominam, e a gente conhece muito pouco, só que eles podem ser fonte de vários bioprodutos. Então tem todo o interesse em cima da Antártica. A Antártica está aqui, ó, né? Então isolada geograficamente, tem uma corrente circumpolar antártica, uma corrente marinha, que isola, mas o principal isolamento é o frio. Então na Antártica foi detectada a temperatura mais baixa do planeta até hoje, numa montanha, numa estação chinesa, menos 92 graus. A mais baixa já registrada. Então ela vai variar, né? Aqui é um pouco mais ameno, aqui já é mais extremo. Então aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Foi descrito aí já há uns 2, 3 anos o mais novo oceano, né? Então o Oceano Austral, que é o que circunda a Antártica, já é reconhecido pela National Geographic. Menos 92, né? E é maior que o Brasil, maior que os Estados Unidos. Só que felizmente existe um tratado internacional, um tratado da Antártica, que ela não pode ser explorada comercialmente até 2049. Depois disso vai ter uma rediscussão. Eu vou assistir. Vai, você vai ver isso aí. E a Antártica não pode ser explorada, né? E existem 29 países que assinam esse tratado, Tratado da Antártica, e que eles têm direito a voz, veto e voto sobre o destino de mais ou menos 10% do planeta, que não pertence a ninguém. Porque a Antártica não tem povos originários. Não tem povos originários, não é igual o Ártico. Eu vou falar um pouquinho do Ártico. Então, tem países que reivindicam o território, mas o Tratado Antártico não reconhece isso, né? Então, até 2049 ela não pode ser explorada. Maior que o Brasil, maior que os Estados Unidos, que em todos os seus recursos naturais. E o Brasil faz parte desse seleto grupo de 29 países, que tem direito a voz, veto e voto. Então, por exemplo, se os Estados Unidos falar assim, condições normais, é lógico, né? Se os Estados Unidos falar assim, vamos explorar petróleo na Antártica, o Brasil levantar a mão, eu veto, acabou. Basta um veto de qualquer país para qualquer decisão que não vai ter. Então, é o único fórum mundial que o Brasil tem o mesmo poder, teoricamente, do que todas as potências aí do planeta. Estados Unidos, Rússia, China. É lógico que isso aí é utilizado como moeda diplomática, né, para algumas coisas. Por exemplo, o Canadá não faz parte. Ele está querendo entrar. Aí o Brasil, eu te apoio. Mas você me apoia a entrar no Ártico? Apoio. Então é assim, né? Tem umas trocas aí. O que a gente tem de biodiversidade na Antártica? Né? Você tem lá baleias, aves, né? Os pinguins que são aves, tem outras aves, tem invertebrados, né? Lá no oceano. Mas o que domina mesmo, a maior biodiversidade que tem na Antártica, ela é de micro-organismos, de micróbios.
porque eles têm essa capacidade de sobreviver a essas condições extremas. Eles têm mais mecanismos para resistir ao frio, a baixa disponibilidade de água. Apesar da maior reserva de água potável estar na Antártica, ela está congelada, ela não está disponível. Então eles têm essas condições de sobreviver. Então a gente tem lá micro-organismos, microalgas, as bactérias, a arqueia, que já não é bactéria mais, os vírus, né? E o que a gente estuda que é os fungos. Então aqui, por exemplo, nessa foto, a gente está indo fazer uma coleta no lago. Esse lago está congelado aqui, ó. Aí eu pedi para o alpinista ir na frente, ele é treinado, né? Ele vai vendo até onde a gente pode ir para depois chegar aqui e coletar amostra. Então, fazer um trabalho de pesquisa na Antártica não é simples também, ele é demorado. Pedro perguntou quanto tempo demora para chegar na Antártica. Se tudo der certo, e nem sempre dá, né? Mas se tudo der certo, você demora 1 semana para chegar. Então a gente concentra no Rio de Janeiro, com todo mundo, né? Eu sou coordenador de um projeto, mas tem vários outros projetos. Atualmente tem 29 projetos que trabalham na Antártica, não é só de biologia. Você tem de química, geologia química, geologia física, atmosfera, glaciologia, tem vários projetos. Tem fisiologia humana, gente que estuda o efeito das condições extremas na fisiologia humana. Ela até a professora aqui do ICB também, a Rosa Arantes, que já aposentou, e agora tem um professor da Federal da Bahia que assumiu essa parte de fisiologia do ser humano, né, frente a essas condições extremas. Então a gente vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente pega um avião, antigamente era o o Hércules C-130, então a gente ia para Pelotas, então 1 dia, 2 dias já em Pelotas, porque a gente descia em Pelotas ainda faz isso, para pegar as roupas de frio, porque você não precisa ficar comprando as suas, a Marinha empresta, a Marinha faz a logística do programa, aí você experimenta as roupas todas de frio, igual essa aqui, ó, que eles emprestam, chama Mustang, que é como se fosse um colete, se você cair na água você não vai afundar, apesar que você cair na água você vai morrer, né? 90 segundos sem hipotermia na água da Antártica, então pra vocês verem como é que é. E aí a gente pega essas roupas, aí a gente pega o avião, vai de novo, pega ele de novo, vai para Punta Arenas no Chile, cidade austral ali do Chile. E lá a gente fica esperando, configura o avião e fica esperando uma condição favorável, porque a Antártica ela muda muito rápido. Está um pouco frio aqui, não está? Esses últimos dias, esse frio vem da Antártica. Então imagina lá como é que não é intenso. Então às vezes não tem janela para o avião descer, aí a gente fica esperando. Então, deu uma janela, o avião decola, aí ele gasta mais ou menos 2 horas do Chile para chegar na Antártica. Tem um aeroporto lá, uma ilha, de terra. Aí você desce no aeroporto, sai, tem um bote do navio te esperando, você embarca no navio e o navio te leva para a estação. Então se tudo der certo, você gasta 1 semana viajando para chegar. Se tudo der certo. Se não der certo, você fica esperando. Eu já fiquei preso no navio esperando, que eu fui de navio. Se você sair de navio do Brasil para a Antártica, são 15 dias de navio. Eu já fiz 2 vezes esse trajeto, 15 dias. E eu fiquei nos canais chilenos, que ali o navio fica esperando ali, 14 dias esperando, tinha gelo no mar, então tinha ido no navio. Então, quase 20 dias viajando para chegar lá. Então não é simples fazer o trabalho lá, tá? Por que a gente estuda esses micro-organismos lá? Né? Então a gente tem nossas hipóteses, né? Os fungos aqui no caso, eles encontram isolados geograficamente há milhares de anos. Você tem linhagens, espécies desconhecidas que ocorrem lá na Antártica. Né? Então a gente estuda essa questão por eles estarem isolados geograficamente. A gente conhece muito pouco. A gente conhece mais ou menos 105 mil espécies de fungos que ocorrem no planeta. Na Antártica a gente conhece 1000 das espécies que existem. Tem vários lá, quando a gente estuda, eles não são similares a nada conhecido, às vezes. A gente olha pelo material genético. Então eles são completamente diferentes, né? Então a gente tem uma parcela lá muito pouco conhecida da diversidade global. E como eles estão sujeitos a essas condições extremas, isolados há muito tempo, eles podem ter vias do metabolismo que outros organismos não têm para a produção de substâncias interessantes. Eu vou mostrar alguns resultados que a gente obteve também, tá? E fonte de material genético também. Ficou ruim aqui o azul. Acho que tem de apagar essa luz daqui. Acho que vai ficar melhor para vocês. Só da... Foi tá bom. Vocês é que decidem, vocês é que mandam.
Você quer que deixe aceso ou apagar? Apagar. Apagar. Então a gente estuda também eles como fonte de material genético de interesse, ou seja, os genes que podem codificar, né, pode expressar a produção de alguma coisa. Por que que aquele organismo resiste a baixa temperatura? Então ele tem um material genético ali, um gene para isso. Então o interessante é você pegar esse gene e trabalhar ele para colocar numa planta, por exemplo, uma planta geneticamente modificada. Aí ela vai resistir ao frio, aí você consegue cultivar ela no inverno, por exemplo. Então tem essas aplicações também. Tá? E uma outra linha que a gente vem seguindo, que está relacionada com as mudanças climáticas, né? A Antártica ainda é um pouco preservada. Vocês vão ver o Ártico como é que está. Nós fizemos uma operação, uma missão para o Ártico em 2023. Então, a gente tem, antigamente, né, um tempo atrás, tinha uma preocupação do que estava saindo dos continentes e contaminando a Antártica, chegando na Antártica. Pedro perguntou das plantas, né? Então, lá na Antártica tem 2 angiospermas, o resto é tudo musgo. Só que estavam chegando outras plantas lá e colonizando a parte mais quente da Antártica, que é a península. Por quê? Porque está aumentando a temperatura, né? Então, muito preocupado com o que estava chegando lá. Mas as pessoas não estavam preocupadas com o que está lá, aprisionado no gelo, no solo congelado, e que com o aquecimento pode sair de lá e chegar nos outros continentes. E vem por corrente aérea, por aves migratórias. Tem ave, né, que sai da Antártica e vai até o Ártico, para vocês terem uma ideia. Então, o que pode sair? Essas correntes marinhas, né, que transportam os organismos. Então nós começamos a estudar isso aí também. Eu vou mostrar uns resultados para vocês. O Brasil na Antártica ele trabalha mais aqui, ó, na região da península, que é onde tem a Estação Antártica, na Ilha Rei Jorge, que ela chama Estação Antártica Comandante Ferraz, né, fica aqui. E tem 2 navios polares que eles ficam navegando aqui nessa região. Só que a gente já tem 2 módulos, só coloquei um aqui, mas tem 2 aqui, ó, módulos independentes que ficam aqui na região continental. Tá? Então eles mandam dados para o Brasil aí, o pessoal que trabalha mais com glaciologia. A gente faz os extremófilos ali também, mas lá eu nunca fui. É caro para ir porque lá você vai de voo comercial, custa $30 mil uma passagem. Se vocês quiserem ir, é só comprar a passagem. Se você quiser ver o pinguim imperador, que fica aqui, né? É $30 mil. Ele é do tamanho do Pedro, o pinguim imperador. Do seu tamanho. Nossa, então vai ser menor que um Ele meu é colega, então é menor que um pinguim. Isso. E aqui a gente vem de voo comercial. O Brasil está estudando, né? Tem agora um novo avião da Força Aérea, que é o KC-390, você deve ter visto ele por aí, ou alguma propaganda, né? Ele está fazendo um planejamento para tentar vir aterrissar aqui, porque aqui é no gelo, aterrissa numa plataforma de gelo, né? Aqui na península, o aeroporto, o KC não aterrissa, porque ele não está habilitado, é o Hércules C-130, no Cascado. Então ainda a Força Aérea está estudando como é que vai ser isso aí. Tá? Vocês devem ter visto ano passado que o Brasil organizou uma circunnavegação em volta da Antártica no navio russo, esse navio aqui, eu já esqueci o nome dele, russo, já esqueci como é que fala. E eu não fui nessa expedição porque tinha que ficar 3 meses, né? Vocês, professores, né, sabem que tem que ficar 3 meses fora da UFMG e vira um caos, né? Então eu não consegui participar, mandei uma equipe e eles fizeram essa coleta em volta da Antártica de várias amostras, o ar, a água, gelo, neve. Esse material a gente vai trabalhar ele ainda. Tá? Então foi esse navio russo aqui, olha, aqui é uma foto aérea, né? Ele está aqui em frente a uma plataforma de gelo. Essa é a Estação Antártica, já está muito mais bonito que isso aqui, né? Que eles já retiraram isso aqui, ó. Está tudo organizado, né? E ela está plenamente funcional. Então é o estado da arte em termos de Estação Antártica. Energia eólica, dá para vocês verem aqui os cataventos. Aqui do lado tem painel para energia solar, né? Aqui é onde guarda o maquinário, aqui é dormitório, aqui é sala de convivência, né? Área de convivência e técnica, e aqui isso tudo aqui é laboratório. Então eu fiquei lá em 2019, 2020 montando esses laboratórios. 2 meses e meio, quase 3 meses. Aí teve a inauguração e, como eu comentei com vocês, veio a pandemia e ficou 2 anos parado. Porque tudo na Antártica é confinado por causa do frio. Você não sai toda hora, né? Aqui, ó, por exemplo, tá assim, céu azul, passa 2 horas, tem vento de 100 km por hora.
ou está nevando. É, eu vou. Então é dinâmico, muito dinâmico. Esse é um dos navios polares, o Almirante Maximiano. Então esse aqui é o que eu mais embarquei, porque tem o Ari Rongel, que é um navio mais de carga. Então ele leva carga para a Antártica, para abastecer a estação e lança acampamentos na Antártica. O Almirante Maximiano é um navio oceanográfico, ele faz a pesquisa no oceano também. E ele tem laboratório. Então quando ele foi comprado, eu conheci ele, eu já falei assim, nossa, esse navio é muito interessante, porque ele tem área para laboratório. Aí nós montamos um laboratório de microbiologia a bordo do navio. E foi uma experiência completamente diferente, né? Você trabalha no navio balança, né? Então você tem que saber ali trabalhar, como não é qualquer hora que você pode trabalhar. Então aqui, ó, eu mandei fazer um fluxo laminar sob medida para colocar lá dentro, porque é tudo sob medida, por causa das portas do navio. É tudo aço, né? Eles não vão abrir uma porta para você passar um equipamento. Então, tudo sob medida, tomada, um tanto de coisa. Aí montamos lá autoclave, fluxo laminar, estufa, tudo foi levado para esse laboratório. E aí a gente ficava navegando. Então eu já cheguei a navegar 700 quilômetros ali na Península Antártica e em locais que ninguém nunca coletou nada, pegando material. Aqui provavelmente a gente estava derretendo neve para estudar a neve. Tem material que a logística é muito difícil trazer aqui para o UFMG, então a gente tem que processar lá. Gelo e neve, por exemplo. Tem como, mas é difícil, né? Você vai ter que ter caminhão frigorificado, teria que ter um local aqui, uma frigorífica para manter esse material, estudar. Então a gente prefere já fazer lá. Então muita coisa a gente trabalhou lá na Antártica. Tá? Então um laboratório aqui no navio. E aí a gente identifica os fungos, né? A gente coleta, isola, caracteriza e identifica. Aqui não vou falar muito, porque é a taxonomia, né? Para identificar, a gente usa várias ferramentas. E a gente pega esses fungos, faz processos de fermentação para eles produzirem as substâncias de interesse, porque fungos são fábricas produtoras de substâncias, né? Tem vários exemplos aí. E a gente testa contra vários alvos. Então, eu fiz o meu mestrado no departamento, mas com identificação de fungo, com uma orientação no Instituto de Botânica de São Paulo. Queria trabalhar com taxonomia, identificar fungo. Aí depois do doutorado eu fiz com bioprospecção. Aí eu fiz pelo departamento, mas meu orientador era do René Rachou, Carlos Zani do René Rachou. E aí aqui tem um foco, né, da minha passagem no René Rachou, que é ver se esses fungos produzem substâncias contra doenças tropicais negligenciadas. Então a gente tem uma parceria com o René Rachou para testar substâncias, e vários deram atividade contra doenças negligenciadas, que a gente estuda isso aí também. Aí eu fui fazer o meu sabático, pós-doutorado sabático no USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, substâncias de fungo para uso na agricultura. Então, a gente começou a estudar esses fungos também para atividade pesticida, herbicida, né? Em colaboração com o professor Flaviano, que é ex-aluno do professor Jacques Nicoli, né? Eles são dos probióticos. A gente começou a testar os fungos da Antártica com probiótico e deu um resultado interessante. Hoje está testando em peixe, já na veterinária. Uma levedura, um fungo, né, que veio da neve da Antártica, esse fungo mostrou promissora. Então pode ser que no futuro aí tenha um uso veterinário, talvez até humano no futuro. Os pigmentos, né, eles produzem muitos pigmentos, porque na Antártica tem um buraco na camada de ozônio. Então vários fungos que estão na Antártica são pigmentados. Eles produzem esses pigmentos como uma forma de proteção contra a radiação UV. Lá na Antártica você tem que usar protetor 60. Então você queima mesmo, você sai todo vermelho, queimado por causa da radiação ultravioleta. Então o buraco de ozônio ele recuperou, depois ele perdeu mais um pouco. Aí eu conversei com o pessoal da atmosfera, um ano atrás mais ou menos, e eles falaram que parece que o buraco ele se locomove na Antártica, nos polos, né? Então tem um momento que está normal e tem um momento que se abre ali o buraco e o ozônio, a radiação, né? Vem, o ozônio, a radiação vem ali muito forte. Surfactantes, que são detergentes, porque muitos produzem para não congelar. Alguns organismos usam mecanismos ali, um deles é surfactante para não congelar na Antártica. Então a gente estuda também como surfactante aí, várias enzimas aí também de interesse. Aqui ó, uma coleta que a gente faz de sedimento marinho no oceano, sedimento profundo. Eu estou até mandando uma equipe lá agora, eu não vou esse ano. Dificilmente eu vou voltar na Antártica agora, estou muito cansado de ir para lá. Então, tem uma equipe indo e eles vão coletar sedimento abissal, né? Ou seja,
está a 5.000 metros de profundidade lá no Antártico. Então a gente usa equipamentos para coletar. Esse aqui chama Gravity Core. Como se fosse um míssil, coloca ele aqui, ó, içado num guincho e solta ele. Aqui dentro tem um cano oco, né? E ele bate no fundo, o sedimento finca ali. E você tem sedimentos muito antigos, de 5.000 metros de profundidade, 4.000 metros de profundidade, que dificilmente você vai acessar esse material, né? Então a gente tem uma parceria com o grupo da geologia marinha, então, para desenvolver os trabalhos. Aqui é um penicílio, né? Uma espécie de fungo, está colorido assim, a gente coloriu para divulgar, né? Que não é colorido, é a microscopia eletrônica, um penicílio que veio do sedimento marinho profundo da Antártica. E a gente publicou o primeiro trabalho nessa linha, ninguém nunca tinha feito, né, de sedimento marinho, identificou uma espécie. Aí mostrou pra gente que tinha, depois nós fizemos um outro trabalho mais completo, foi o doutorado de uma aluna, que avaliou outros sedimentos, outras técnicas, a gente conseguiu outras espécies de penicílio e que vários deles deram atividade biológica, né, porque penicílio é um gênero que algumas espécies produzem muitas substâncias de interesse. Então, várias atividades biológicas desses organismos. Mas, isso é só uma pequena parcela do que pode existir. Porque a gente aqui não usou um sistema para cultivar impressão, né? Porque ali embaixo tem mais 4.000 metros de profundidade, a pressão que não tem ali. Então, quando os organismos adaptados a essa condição de pressão sobem, eles explodem a temperatura ambiente. Então, eu até, na época, estava ventilando, construir um equipamento, uma câmara barofílica, um professor da engenharia, mas ele faleceu. Não sei se vocês lembram, eu esqueci o nome dele. Ele teve um infarto, estava na Rússia. Ele tem um nome diferente. Novo, faleceu novo. Eu mandei mensagem para ele, a gente ia construir um sistema. Ele estava numa missão na Rússia, teve um infarto e ele faleceu. A gente não conseguiu fazer, porque é um equipamento sofisticado e é muito caro para comprar, né? Na época, quando eu olhei, era 300 mil reais um equipamento desse, câmara barofílica. Então tem lacunas ainda que a próxima geração que vier aí, eles podem estudar e tentar avançar nisso, tá? Aqui foi um trabalho muito interessante, na Antártica tem lagos, né? E como está sofrendo o impacto das mudanças climáticas, tem alguns lagos que estão entrando em extinção, que estão secando. Então foi um lago que a gente estudou lá junto com os argentinos. O lago era desse tamanho aqui, ó. Então ele foi secando, tá vendo? Ele está virando uma lama, uma poça de lama. A gente queria saber o que está perdendo ali. Pode perguntar, Pedro. Qual língua que fala na Antártida? Na Antártica tem várias línguas. Antártico? Não. Na Antártica tem várias línguas, a língua do seu país. Então, se você for lá, você vai falar português. Se você encontrar com um chileno lá, ele fala espanhol. Mas a língua universal é o inglês para a gente conversar com os chineses, indianos, argentinos. Apesar que você pode falar português devagar, que às vezes eles entendem. Né? Chileno também. Polonês, perto do Brasil tem uma estação polonesa, você fala inglês com eles. Mas se você for lá, você vai estar junto com os brasileiros, você pode falar português. Não tem uma língua na Antártica. Então esse lago aqui, ó, a gente encontrou várias espécies de fungo. Alguns desconhecidos, ó, fica em gênero, né? Às vezes fica em fungo SP, a gente não consegue, não bate com nada conhecido. E aí foi um trabalho de mestrado de uma aluna que, né, isolou vários fungos, né, identificou várias espécies, e nós encontramos uma espécie endêmica da Antártica, só ocorre lá, essa aqui, ó, que ela apresentou a capacidade de produzir surfactante que é mais forte que o SDS, para vocês terem uma ideia. O SDS é um detergente, que a gente usa na pesquisa. Então é um detergente muito forte. Então a gente está perdendo organismos que só ocorrem lá, que eles não são detectados em outras regiões, e produtores de substâncias de muito interesse biotecnológico. Tá? Aqui um outro exemplo, né, aquilo que eu falei para vocês de o que está aprisionado na Antártica e pode sair. Né? Então, a gente estudando os fungos de lá, um dos fungos ele se mostrou muito próximo geneticamente a uma espécie que se chama Pseudogymnoascus destructus, que é uma espécie que causa extinção de morcego na América do Norte e na Eurásia. Aí na época eu fiquei meio assim, né, como, por quê, né? Morcego, sangue quente, o fungo ele cresce só em baixa temperatura, como é que isso acontece? Aí eu fui estudar, porque a temperatura do morcego é 37,5, alguma coisa assim. Esse fungo não cresce essa temperatura, né? Só que quando o morcego hiberna, ele dorme, a
temperatura do corpo, metabolismo baixo, a temperatura do corpo baixa. Aí esse fungo nas cavernas, ele vem e ataca o focinho do morcego. E ele mata o morcego. Tem até o livro A Sexta Extinção, que fala de 6 extinções em massa que ocorreram no planeta. Uma delas é causada por esse fungo. E um fungo da Antártica estava muito próximo geneticamente, só ocorre lá, muito próximo a essa espécie aí. Aí nós fomos estudar, né? Olha aqui ele crescendo no meio de cultura. Ele cresce muito bem a 15 graus, acima de 25 ele já não cresce bem, né? E aí nós fomos estudar, mesmo assim, né? Foi bem. Aí foi o trabalho do doutorado de um aluno meu, e a gente viu que esse fungo ele tem características de laboratório que mostram patogenicidade. Aí fui testar em camundongo. Em camundongo suprimido, com baixa resistência, né? Ele causa alguns efeitos no comportamento. E ele foi recuperado do camundongo, então ele sobrevive dentro do camundongo, mesmo o camundongo tendo uma temperatura mais elevada. Então a gente viu que no final de tudo, a gente concluiu que esse fungo ele pode estar em processo de adaptação, porque ele chegou a crescer até 30 graus, pouco, mas até 30 graus. Então pode ser que com o aquecimento da região, a gente tem uma seleção ali de linhagens dessa espécie que vai resistir a temperaturas mais altas. E aí isso pode sair de lá e chegar aqui. Tá? Então aqui é só mostrando ele que ele, por exemplo, em larva, ele matou larva de invertebrado em 2 dias, quando foi inoculado. Tá? Aqui é só falar de comportamento, não vou entrar muito em detalhe. Esses são os pinguins, Pedro, ó, uma espécie de pinguim. Então lá na Antártica tem vários, nessa região que a gente estuda tem 3 espécies de pinguim. O Adélie, que é esse aqui, pinguim Adélie, é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Esse aí, desse tamanho. O imperador é que é do tamanho do Pedro. Mas o imperador só ocorre lá no meio da Antártica, né? Que é o mais bonito, famoso, né? Então aqui é uma pinguineira que ocorre lá na Antártica. Então a pinguineira, você sabe que está chegando perto dela, assim, uns 2 km de distância, qual do Tem 1 cheiro. milhão de pinguins? Tem muito pinguim, 1000, 2000, as pinguineiras são enormes, né? E aí nós fomos estudar porque aves, elas são vetores também de dispersão de patógenos. Então nós fomos estudar os fungos que ocorrem nessa pinguineira aqui, ó. A gente pegou o solo, foi estudar e nós isolamos do solo da pinguineira uma espécie de fungo que é o Aspergillus fumigatus, que ele é oportunista de humano. E ele cresce a 37 graus, ele cresce a 15 graus, ele cresce a 37, cresce a 50. É um diferencial do fumigatus, ele cresce a 50 graus. E tá ali. E tem pinguim que tem doença com essa espécie de fungo, são as aspergiloses, né? O pinguim sofre, mas tem ali, e ele está lá, vivo, né? Com uma faixa de temperatura diferente. Então, para vocês verem a importância, né? Aí nós estudamos também o camundongo, né? Esse Aspergillus fumigatus, e ele se mostrou potencial oportunista, né? De camundongos suprimidos. Ele causou doença em suprimidos. Aqui é o famoso permafrost. Não sei se já ouviram falar do permafrost. É o solo permanentemente congelado por pelo menos 2 anos. Então na Antártica tem permafrost, no Ártico tem permafrost, nos Andes tem permafrost. E esse permafrost ele está derretendo. As regiões que a temperatura está aumentando, ele está derretendo. É o solo congelado aqui, ó, que eu peguei essa colher, eu bati igual concreto. Esse solo congelado é igual concreto. A gente coleta com picareta, para vocês terem uma ideia. Ou um drill, né, uma furadeira, você tem que furar. Aqui a gente coletou com picareta e a colher para pegar a amostra, né? E nesse permafrost a gente encontrou várias espécies vivas no permafrost. O permafrost ele tem em Marte. Então um dos estudos dos extremófilos, que é a astrobiologia, né, vida fora do planeta, usa o permafrost como modelo, porque se tem em Marte, tem na Terra e na Terra tem vida, porque em Marte não vai ter, né? Um dos estudos que são feitos aí de vida fora do planeta. Nós encontramos várias espécies, incluindo espécies vivas que são oportunistas também, Rhodotórula, Aspergillus terremutatus, que são espécies que são oportunistas de humano, está no permafrost. O permafrost derretendo, isso vai ser liberado. E tem outros problemas do permafrost, né? Porque tem bactérias que produzem metano no permafrost. Então quando ele derrete, o metano vai para a atmosfera, o CO2 vai para a atmosfera e aumenta a questão do efeito estufa. Tá? Na Antártica ele ainda é um pouco mais preservado. No Ártico, eu vou mostrar depois como é que está, vocês vão ver como é que é crítico.
Então, várias espécies no permafrost e alguns que são relatados como, que a gente testou também, né, foi o doutorado no aluno meu, só que essa rodotóloga do permafrost tirou aspergillos. E, olha lá, causou doença em camundongo suprimido, né? Mais do comportamento, mas o fungo ele sobreviveu dentro do camundongo, causou perda de pelo, né? A questão do chifre tá lá, do comportamento mudou completamente, causou infecção, inflamação nos pulmões, o cérebro que a gente recuperou. Então tem organismos que estão aprisionados lá que a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente porque vai aquecendo a região e causando problema. Aqui, ó, é um estudo que a gente faz nas plantas. Então aqui é planta, Pedro. Um musgo, um tapete de musgo. E tem tapetes lá que são milenares, mais de 1000 anos, que ocorrem na Antártica. Aqui, ó, dá pra ver, a gente desceu do navio aqui, a gente vem de bote, né? Parou aqui, nós estamos aqui, ó, dá pra ter uma escala do tamanho do tapete. E aí eu decolei com um drone para fazer uma imagem desse tapete. Só que esses tapetes estão morrendo. Tem uma doença atacando esses tapetes. Nós estamos estudando isso aí. A nossa hipótese é um consórcio de fungos que estão atuando. Por quê? Porque o que protege esses tapetes de musgo milenares ali é a temperatura baixa. Quando a gente está lá trabalhando, aqui já chegando mais no auge do verão, começo do verão está tudo congelado, coberto de neve, tem gelo, com uma camada de gelo em cima do tapete. Você raspa e olha, o musgo está lá verde, maravilhoso, embaixo do gelo. Ele faz fotossíntese embaixo do gelo, está adaptado. Então a proteção, a nossa hipótese é que a proteção é o frio, que não deixa os organismos que estão ali associados crescerem. E aí ele se protege com o frio. Como está aquecendo cada vez mais, está tendo uma doença, que é isso aqui, ó, chama de anel de fada. Um anel começa a crescer aqui, ó, no tapete de musgo, vai evoluindo, aumentando, aquele saudável aqui com o anel, vai aumentando e mata o tapete de musgo inteiro. Qual que é a nossa preocupação? Com o tapete de musgo, né? Preservação, mas também se ele está matando musgo, ele tem algum mecanismo de atacar a planta. Então ele pode ser um fungo que ataca a planta. E se ele sair de lá e chegar na América do Sul? Imagina o Chile, que tem uma economia forte com vinho. Se for um fungo que causa doença no vinho, então vai ter um impacto também. Então a gente estuda para saber como combater. Então, nós estamos monitorando isso aqui. E a nossa ideia é que são várias espécies, nós já publicamos um trabalho, são várias espécies, gêneros aqui, ó, de fungo que são fitopatogênicos, que atacam plantas. Pessoal, existem relações harmônicas, assim, por exemplo, bactéria com fungo, por exemplo, o líquen existe? Tem. Líquen domina lá. Líquen é fungo, na verdade, né? Não sei se vocês lembram aí, mas líquen é fungo. E que é a união ali do fungo com um protista, né? Uma microalga, uma cianobactéria, domina lá. Porque os líquens, eles são células de sobrevivências fantásticas, né? Você precisa de muito pouco para sobreviver. Então, igual os musgos aqui, ó, tapete de musgo que eu mostrei aqui, ó, você tem tapetes de líquens maiores que esse aqui. E cresce lá. Tem sim, altamente adaptado. A gente estuda também o que está associado a esses líquens, mas eu não trouxe nenhum resultado aqui. Tem muita coisa que cresce ali. Tá bom? Só mais uma pergunta. Quando vocês vão fazer coleta no ambiente aberto, né, você sai do ambiente confinado ali, tem todas as condições, né? Isso. Aí vocês têm os equipamentos de, por exemplo, máscara, alguma coisa para... Quando é um ambiente crítico, igual a pinguineira, você tem que ir com uma roupa, né? O pessoal vai com uma roupa, como se fosse uma roupa de proteção, com máscara, óculos e tudo. Principalmente porque nos últimos anos começou a detectar influenza lá, o vírus da influenza nas aves lá. E encontrou ave morta. Então criou-se um protocolo para coleta nessas aves. Agora, quando não é área de risco assim, onde não tem ave, aí você vai com a roupa de frio mesmo. Porque você não anda do lado de fora assim, só capotado. Bota, luva, máscara, gorro, porque bateu um ventinho, você congela. É frio mesmo. A temperatura lá no verão, que a gente trabalha no verão, né? De outubro, a maior parte da pesquisa, de outubro a março do ano é o verão. A temperatura média do verão é 10 graus, mas tem dia que está menos 10, menos 15. Aí vem um vento de 100 km por hora, você nem sai de onde você está. Como que
Se acontecer de alguém adoecer lá, por exemplo, vocês têm uma equipe? Tem um protocolo. No navio tem dentista e médico. Na estação tem médico e enfermeiro. E a estação nova ela tem um ambulatório bem interessante. Não é um hospital, mas é um ambulatório que resolve ali pequenos problemas, né? Só que existe um protocolo de extração da pessoa se ela tiver um problema. Então ela tem que remover. Aí sai um helicóptero de uma estação do Chile que tem um aeroporto, vai lá na estação brasileira. Se a pessoa estiver no navio, o navio leva para a estação brasileira. Aí esse helicóptero retrai, leva para o aeroporto. Aí tem alguns dias da semana que chega a aeronave lá, coloca a pessoa, sabe? Mas não é simples, né? Isso é uma coisa muito urgente. E isso se o clima da Antártica deixar. Porque se tiver vento de 100 km por hora, não tiver teto, estiver nevando, não vai voar em nada. Então, antes de ir para lá, a gente tem que fazer uma série de exames médicos, físicos e médicos. Você tem que estar apto para ir. Então você não vai assim. Tem muito caso de depressão de pesquisador? Tem. Muito não, mas tem. Porque é um confinamento, né? Então se a pessoa não souber lidar com o confinamento, tem problemas ali de comportamento. Então tem sim. Então tem também, um tempo atrás eles pediam um laudo psiquiátrico, né? Mas que psiquiatra que vai te dar um laudo te avaliando um mês, né? Não tem muito disso, né? Então a gente tenta montar equipes com pessoas que a gente convive, conhece, né? Geralmente vão estudantes que estão ali convivendo com você, mas mesmo assim quando chega lá, muda. Porque é um comportamento muito estranho, assim, do confinamento. Não tem pra onde ir. Quando você está num navio, então não tem pra onde ir. Você tem as áreas do navio e vai ficar ali. A estação ainda você sai um pouquinho e tal, mas mesmo assim não é. Então a pessoa tem que também ser trabalhada esse lado psicológico. Tem lazer lá? Tem academia. No navio tem academia, na estação tem academia. Segue a rotina normal, a comida normal, comida militar, mas comida muito boa. Então você tem lá café da manhã, almoço, janta, tem os horários, né? Porque na Antártica, nessa época do verão, chega ali dezembro, é o pico de luz, é 24 horas luz. A gente segue o horário do Brasil. Se eu ligar lá agora, é 16h51. Então o pessoal trabalhando lá. Final de semana. A não ser assim, a semana todo o tempo estava ruim, ninguém conseguiu trabalhar, sair para pegar a amostra. Aí a gente trabalha no final de semana. Mas se tudo estiver normal, você segue o dia normal, para não ter esse tipo de problema. E como é que é a comunicação com o resto do mundo? Hoje é muito fácil, Normal, né? Antigamente, quando eu fui a primeira vez, tinha um orelhão lá. Tinha um orelhão, ligava com meus pais do orelhão, assim, né? Tinha uma ligação via satélite, um orelhão. Hoje é muito simples com o Starlink, né? Então, se eu faço uma ligação de vídeo com o chefe da estação lá agora, você consegue falar. É bom até vocês ficarem atentos, porque às vezes dão palestra para criança, para de lá da estação. Eu vou olhar como é que é e passo para a Betinha para ela divulgar. Pode perguntar, Pedro. Mas se eu tivesse um orelhão, você não sabia, você teria que levar dinheiro. Mas você sabe que é um orelhão? Desenho. Não, o orelhão era liberal. Era de graça. Era de graça, era só você pegar lá e ligar para onde você Mas quer. um dia tem que pagar 50 Tinha que usar a ficha antes. Eu não sei como é que você sabe disso, né? Eu velho YouTube. Tá com o pé mais forte. Hoje o Starlink facilita tudo, né? Então lá tem Starlink também. Antigamente era a Oi que patrocinava, então ela deixava um sinal lá. Mas a Oi também acho que já acabou, nem sei como é que tá isso aí, né? E hoje o pessoal usa Starlink. Tem Starlink no navio, tem Starlink lá, né? Então você comunica muito fácil. O problema é assim, você vai para lá e embora de lá não é fácil. Tem todo um calendário. E a gente tem missões a cada mês. Então tem gente que fica um mês, vai, fica um mês, volta, a gente fica 2 meses. Você pode ficar até 6 meses lá se você quiser. Mas aí depende da sua agenda aqui, né? Dos seus compromissos aqui. Acho que a bateria acabou desse negócio. E aqui é para a gente falar um pouquinho do Ártico também. Então a Antártica é mais preservada que o Ártico. O Ártico, não sei se vocês sabem, né? O derretimento completo é irreversível, não volta mais, só vai agora derreter. Não tem mais volta do Ártico. Então tá aqui, ó, o Ártico
né? Tá aqui o Ártico. Então aqui é só para mostrar a questão do gelo, né? Que cada vez ele derrete mais. Ó. 1996, olha como é que era o gelo marinho lá no Ártico, no Oceano Ártico. Olha aqui agora 2000. Então cada vez ele derrete mais. Então o derretimento do Ártico é irreversível. Ou seja, nós vamos perder um polo do planeta. Os polos, eles funcionam como refrigeradores do planeta pelo oceano. Então a água fria da Antártica ela sobe, entra em contato com a água quente, resfria. A água do Ártico desce, resfria a água tropical. Nós estamos perdendo um polo do planeta. O que vai acontecer? A temperatura média do planeta, cada ano ela está mais alta. E é irreversível, já tem uma data, 2050. O Pedro vai ver também, 2050. O derretimento completo do Ártico. E qual que é a diferença do Ártico? O Polo Norte, né? O Polo Norte é oceano, o Polo Sul é terra. A Antártica é um pouco mais preservada. Alguém vai perguntar? Qual que é o tipo de proteção que tem na Antártica para ela não receber poluentes e tudo, além desse frio, né? Porque eu estava lendo uma reportagem outro dia sobre o Lago Baikal, que é um lago lá na Sibéria, né? No sul na Rússia, né? Uhum. Que ele é responsável por 20% da água potável do mundo, né? E lá eles estão muito preocupados que está chegando muito descarte de resíduo, de turismo. Ali existe algum sistema Tem de impacto. proteção? Lá tem impacto do turismo e da pesquisa, mas é muito menor. Porque como é uma região muito extrema, não é muito avançado, mas tem turismo. Só que existe um protocolo também. Por exemplo, nós que vamos para lá do navio, todo lixo que não foi incinerado tem que voltar para o Brasil. Então tem uma coleta seletiva, agrupa, compacta, volta para o Brasil. Da estação Antártica a mesma coisa, o que não puder ser incinerado é tudo plástico, compactado e volta. Só que mesmo assim impacta. E tem navios de turismo que vão para lá, que eles impactam. Mas como é muito frio ainda, impede essa contaminação do local. Tá? Mas tem todo um protocolo que alguns seguem, outros não. Eu mesmo já vi turista lá fazendo um tanto de besteira. Mas né, pode ir, então, não pode ir em determinadas áreas, tem áreas que são protegidas. Até nós que vamos fazer pesquisa, a gente tem que ter uma licença. A gente pega com o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, para poder acessar essas áreas, são áreas frágeis, né? Então tem todo um protocolo para poder acessar. Tá? Então tá aqui o Ártico, para vocês verem que o gelo está indo embora. A temperatura do planeta, ó, cada vez a média anual vai subindo. Né? Cada vez vai subindo. Então a tendência é que vai aumentar cada vez mais. E aí o Brasil se interessou em fazer uma expedição oficial para o Ártico. Então nós fizemos a primeira expedição para o Ártico oficial brasileira. Né? Tinha brasileiros que foram lá fazer trabalhos pontuais, ou estava fazendo um doutorado na Inglaterra e resolveu trabalhar com a amostra do Ártico, mas não oficial do Brasil. Então nós criamos uma logo, né? Primeira expedição oficial do Brasil para o Ártico, foi em Svalbard, pertence à Noruega, né? Um arquipélago de Svalbard, eu vou mostrar para vocês. E a gente colocou o urso como nosso mascote ali, porque é o animal de lá. Então, Pedro, no Polo Norte, urso. No Polo Sul, pinguim. Beleza? Para você ensinar para os seus amigos. Não tem urso na Antártica. Tem pinguim. E não tem pinguim no Ártico. No Ártico é o urso. E aí nós viemos para cá. Aqui está o Polo Norte, né? Olha só. O arquipélago dos Svalbard está aqui, ó. Tudo está dentro desse círculo. É Ártico. Tá? Então pega a Groenlândia, né? Parte da Groenlândia. E aqui tem países, né, que tem território no Ártico. Estados Unidos, Canadá, Rússia, que tem a maior parte aqui, né? Noruega, Finlândia, a Groenlândia, que é um protetorado da Dinamarca. Né? Então, está aqui, ó. Nós viemos para cá. 78 graus norte. Bem próximo aqui, ó. Mais que a Groenlândia. Né? Essa região aqui, ó. Tá? Então, viemos fazer essa expedição aqui, né? Uma cidade que tem lá. E aí, é uma outra logística. Eu falei para vocês que para ir para a Antártica, se tudo der certo, a gente gasta uma semana, né? Para ir para o Ártico, eu gasto 2 dias. Porque eu vou para a Europa, faço uma conexão, vou para a Noruega, né? Oslo ali, Tronso, e depois vai para Svalbard. Foi? Você já foi para o Ártico? Fui para o Ártico, 2023. Esse daí... Não, não sou eu não. É o urso, mas não sou eu não. Por que
coloquei isso aqui? Porque o Eu também desafio... queria saber se quando você foi na Noruega você viu o Haaland. O jogador de Não, futebol, eu não fui. Meu sobrinho pediu uma camisa do Haaland, né? A camisa do Haaland eu achei. Tá vendo? Tá vendo que os sobrinhos Na têm interesses Noruega. comuns. É, na Noruega, porque ele é norueguês, né? O Haaland é norueguês, jogador de futebol, gente. pra quem não Futebol ele sabe. sabe tudo. Atacante da seleção. E Só também que é lá- atacante do Manchester City. Isso. Só que lá o desafio é outro, né? Na Antártica, o predador top lá da cadeia que você tem que se preocupar é a orca, que está no mar. Ou a foca leopardo, né? Mas é a orca. No Ártico você tem que se preocupar com o urso. Por causa do aquecimento da região, o urso migra muito mais. Então ele está entrando em contato cada vez mais com os humanos. E o humano faz parte do cardápio do urso. O humano faz parte do cardápio. Ele é onívoro, né? E ele faz parte. Então aqui é para mostrar isso. Ó. Cada vez eles chegam mais perto das cidades. Então tem um alerta. Só que esse é um fator limitante para a gente trabalhar lá. Porque a gente vai para áreas que você sai da cidade. Então, para ir trabalhar no Ártico, eu tive que fazer um treinamento de armamento, para vocês terem uma ideia. Eu tive que aprender a tirar de fuzil. Porque existem normas lá em Svalbard que se você sair da cidade, ou você sai com um guia armado com um fuzil, ou você tem que levar um fuzil, senão você não pode sair. Se a polícia te pegar sem esses critérios, você vai preso. E a gente vai na época do verão, tem muito turismo. Então os guias estão todos lotados. A gente conseguiu guia para um dia. Aí a gente teve que aprender a manusear fuzil para poder ter uma habilitação e conseguir alugar o fuzil lá na Noruega para poder andar com questão de segurança. Né? O fuzil é pra matar urso? É para espantar o urso. Se mata. Quando a gente foi fazer essa expedição como era oficial, né, como expedição oficial, a gente parou na Embaixada do Brasil em Oslo. O embaixador falou assim, não mata o urso. Se matar os ursos, tem um problema diplomático. Então a gente espanta. Mas se numa situação de perigo ele vier, você vai ter que atirar nele. Porque o urso que já atacou o humano, ele não foge com barulho. Primeiro você tem um sinalizador. Primeiro você faz barulho, às vezes espanta. Tem gente que está em navio, toca até a buzina do navio, e o urso sai correndo, porque ele nunca viu, né? Para ele é uma coisa assustadora. Aí, se não vier, você faz barulho. Se não for barulho, tem um sinalizador, que faz barulho e luz, aí espanta. Se ele não fugir com isso, é porque ele já teve contato com o humano. E ele vai atrás de você, porque ele quer o alimento. Aí você dá tiro de advertência, senão você atira nele. Se você acertar ele, você tem que matar. É Pra obrigatório ele, matar. mano, é tipo pizza. É. E o urso em pé, um adulto em pé, quase o tamanho dessa sala aqui. Ó. Uma patada ele quebra seu pescoço. Né? Então é um organismo bonitinho, né? Mas ele é agressivo. Então, aqui ó, as placas que tem lá, da placa daqui para lá, só armado. Essa é uma placa que fala o perigo do urso. Né? Então a gente anda lá ó, com um fuzil, né? Por causa do urso. O guia falou pra gente uma vez assim, ó, você não precisa ficar preocupando em atirar no urso, tem que preocupar em correr mais que o seu colega. Correr mais do que ele, né? Aí você Legal, tá hein? salvo. Você tem que correr mais que ele. Por isso o treino, Betinho. Por isso o treino. Por isso o treino, entendeu? Então todo mundo foi. Aqui sou eu, né? Lá na Coreia, isso aqui foi minha primeira aluna de C, a Miriam. Também é da microbiologia, está fazendo pós-doc comigo aí também, trabalha aí no departamento. Então a gente anda com o fuzil armado aqui, ó. Estava coletando material. E aí agora eu quero mostrar uma diferença para vocês do Ártico para a Antártica. Aqui ó, é 78 graus sul na Antártica. Um deserto de gelo. Ou é neve milenar, ou é gelo milenar. 78 graus sul. Olha 78 graus norte. Esse é. Isso é lá em Svalbard, é uma geleira que está morrendo. Isso aqui tudo era geleira. Ela está morrendo. Porque a temperatura é muito mais alta lá. E a gente conversou lá com um diretor da Universidade de Svalbard. Essa geleira, ela derrete 10 metros por ano. Pra vocês verem. Então está morrendo. Então o gelo lá vai acabar. E a gente acha que o que está acontecendo aqui é o futuro do outro polo. Se não tomar as medidas cabíveis. Se hoje, isso é um estudo de modelagem também do NOAA, se hoje a gente alcançasse o que é requerido para a emissão de gases no planeta, se hoje a temperatura do planeta para de subir em 2050.
para de subir em 2050, a gente alcançar hoje. Então, por isso que já é colocado que o derretimento completo do Ártico é inevitável. Quando a gente foi lá, a gente foi coletar numa ilha, eu estava coletando, eu tive um ataque na minha touca de pernilongo. Pra vocês terem uma ideia, ela tem pernilongo. Plantas com várias flores, lá tem tudo. Então, é a sucessão ecológica que vai ocorrendo ali por causa do aumento da temperatura. Aqui, ó, dá para ver a cidade lá no fundo, tá vendo? A geleira aqui, ó, a cidade lá no fundo. Aí nós estamos estudando o que está aqui de organismos nessa região, inclusive na geleira. Então a gente fez uma coleta de solo daqui até chegar lá na cidade, para ver o que está acontecendo. Nós estamos estudando isso, fez uma coleta, né, de solo para estudar. A gente encontrou várias espécies de fungos, mas o trabalho está um pouco parado, porque eu estou sem tempo para analisar os dados, mas em breve vai sair várias espécies, né, e algumas psicrofílicas. E olha só, aqui só para mostrar um pouquinho rapidinho, ó, todas as amostras da geleira até chegar na cidade, só 8 foram em comum. O ponto 1, que é mais próximo da geleira, tem 19 espécies que só ocorrem lá. Então isso vai extinguir também, com o aquecimento da região e a geleira derretendo, tá bom? E a gente fez agora, eu não fui, foram uns colegas de Viçosa que coletaram na Groenlândia. Então no permafrost da Groenlândia aqui, ó, estudando permafrost. Olha a Groenlândia como é que é. Tudo derretendo também. E o permafrost está derretendo. Fica embaixo das torfeiras lá o permafrost aqui, ó. Ele falou que dá para ver as bolhas de gás subindo do permafrost no verão. Então a gente está estudando isso aí também para ver o que vai acontecer. E vários fungos cresceram, as colônias de fungo cresceram desse permafrost aí também. E para fechar, né, falei muito, né, Betinho? Para fechar, a gente, desde 2023, está gravando um documentário. São 13 capítulos, né, que ele vai sair na TV Minas, né, que chama Paralelo 60. E tá, agora eu estou revisando, o pessoal já montou tudo, tá tudo, já me mandaram, eu também estou sem tempo de ver. São 27 minutos cada episódio que vai contar toda a ciência do Brasil na Antártica e no Ártico também. E eu vou passar um teaser aqui para vocês verem, tá? Aí a equipe, né, nós fomos lá para Esvaldo e gravamos lá também, é um pessoal que aprovou um projeto de Ancine para fazer. Antigamente esse projeto que eu trabalhava chamava Micoantar, estudo dos fungos na Antártica. Eu mudei para Extremófilo e a gente está estudando agora do Ártico também. E é para documentar as atividades aqui do nosso projeto e quem trabalha com a gente dentro do programa Antártico. Então é o FMG, né, e todos os parceiros ali dentro desse trabalho. Então são 13 capítulos, né, um capítulo é só nosso aqui, um capítulo é quem trabalha com a gente, aí depois mostra os outros projetos também. Tá? Então vocês vão ver. Em breve aí vai sair na TV Minas. Eu vou passar aqui. Deixei o videozinho aqui. Não vai passar na TV Minas, não? Não, porque tem que passar na TV Minas primeiro por causa do contrato. Demora um pouquinho para começar, mas vai. Eu não sei se vocês lembram, vai passar um programa Planeta Terra na TV Minas. Da cultura, né? Tá muito parecido. Eu assisti uns capítulos, tá muito parecido. Tá bem feito, muito bem feito. Esse é o KC390, viu? Que a gente fala. Amplitude maior, não só a planta, mas o bicho, as interações, esses organismos críticos, e daí o todo. Então, para mim, é uma experiência quase mística. Nós
temos várias perguntas, né? E cada vez que a gente avança um pouco mais, a gente tem mais perguntas ainda. Tá muito bem feito. Vocês vão curtir quando ele sair. Acho que no final do ano ele sai. E para fechar, falei para vocês que é um projeto internacional, nacional e internacional, só coordeno, tem várias instituições nacionais envolvidas e de fora do país também. Então tem várias interações, né, intercâmbio de estudantes, tem da Nova Zelândia, Austrália, Itália, Estados Unidos, a FMG, ó. Nós estamos aí, tá bom? Obrigado, gente, isso era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Eu queria só dar um para visitar você e coisa mais fantástica. A sua palestra de hoje foi maravilhosa, a sua artista, né? Dedicar isso. Eu fiquei imaginando, na tempo que os portugueses, espanhóis, estavam saindo da Europa para poder descobrir o resto do mundo, e vocês lá descobriram um mundo novo também, mas só com uma visão mais de proteção, não com a visão tão perversa que os portugueses, colonização, os ingleses também. Foi fantástico. Nossa, fiquei maravilhado. Valeu minha vida de 86 anos para ouvir o seu. Obrigado. A gente faz até alguns caminhos que o Fernão de Magalhães passou, né? Estreito de Magalhães ali no Chile, a gente passa ali, né? Eu agora vou fazer uma coleta em setembro, ao começo de setembro, no canal de Beagle, onde o Darwin passou, de Beagle, a gente faz os trabalhos assim. Mas eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Você vai passar em Galápagos? Não, Galápagos eu não fui. Meu irmão foi, o Carlos foi. Eu não fui Tem ainda. tartaruga de 2 metros. Ele viu lá a tartaruga grandona, muito antiga, 100 anos. E a parte que eu mais gostei foi o pinguim e os polares. Ah, então depois você vai ganhar o livro falando do pinguim, tá bom? E quando eu recebi o convite em 2005 para trabalhar na Antártica, por incrível que pareça, sabe onde eu estava? No Jalapão coletando. Aí chamaram a gente. Que salto, hein? Pode pôr meu nome lá. Aí nem sabia nada de Antártica. Eu cheguei lá com um choque, né? Frio. Eu estava sem proteção na orelha, aquele vento batendo na minha orelha, o tempo estava estranho. Aí no outro dia, aquele visual fantástico, né? O gelo azul, o céu azul. Então é uma coisa que muda muito, mas eu nunca imaginei. Mas eu vou falar para vocês, assim, às vezes as pessoas eu mostro, assim, é muito bonito, mas a Antártica é perigosa. Ela não é um local simples de trabalhar, é complexo trabalhar lá. Você pode morrer lá. Eu falei, se você cair na água, aquela roupa colorida que eu mostrei é só para achar seu corpo. Porque 90 segundos você entra em hipotermia. A água é negativa, né? Ela só não congela com sal. Então é perigoso. Hipotermia é quando a temperatura, você fica todo frio. A temperatura vai embora do seu corpo. Então requer preparo, né? Porque o treino não é à toa. Eu tenho que andar a neve até aqui, né? No joelho, você tem que caminhar, a roupa pesada. A bota entrando. Eu fico aqui preso. Mas quando você vem para cá, você não sente falta do ambiente? Quando eu parei de fazer trabalho de campo, o que eu mais sentia quando eu aposentei era a falta do ambiente mais. Eu achei que você... Daquele silêncio que só tem bicho, não tem gente. Ô, Assim, vó, eu acho que achei deve que ser você muito. saudade não. Não. Dou uma picada de vespa horrível. Já Mas veio esse horrível. lance também filosófico, que você está pensando numa coisa que é o passado geológico de um lado, o futuro planetário, ou mais O que mais me motiva, Acho eu que vejo dois os locais isso aí. bonitos, né? Por exemplo, há um mês atrás eu estava lá na Amazônia Profunda, divisão da Cabeça do Cachorro, né? Que é ali, divisa de Manaus, do Amazonas com a Colômbia, Brasil com Colômbia, né? Então fantásticos, locais fantásticos. Mas o que mais me motiva é a ciência mesmo. É descobrir. O que a gente está fazendo, a pergunta, responder. Então, você vê que sempre tem os artigos publicados, né? Não vou lá só para... Se não tiver um artigo no final, é nosso vício, né? Se não tiver um artigo no final, para mim é o fim. Uma vez eu falei para os militares lá, falei assim, ó, gente, o Pedro não vai gostar não. Eu falei assim, ó, eu não estou aqui para ver pinguim não. Eu quero meu material. Tava tendo umas confusões, eu vim para pegar meu material. Então, assim, você tem várias oportunidades, interações com outras áreas, né? Então você acaba aprendendo.
Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, eu tenho mais tempo de mar do que muito marinheiro. De eu ficar embarcado, sou nascido e criado aqui. Então a parte do mar, né, a oceanografia, então você tem vários contatos aí que te enriquece também, abre um outro olhar para responder outras perguntas, né? Quem financia? O projeto é CNPq, né? É MCTI CNPq, é um edital que tem a cada 3 ou 4 anos, e aí você aplica, se você for contemplado, você vai ter o apoio da Marinha, que dá a logística, e o recurso financeiro vem do MCTI para você desenvolver pesquisa. Meu genro esteve lá agora na expedição antártica, acho que foi dia 20 de fevereiro, mas ele foi para fazer mapeamento de sítios arqueológicos. É com o Zaranquim? Ah, Com o professor Zaranquim? não sei, foi pelo FMG. É arqueologia. É. Professor Ele é Zaranquim. engenheiro e geógrafo. E está fazendo doutorado na URGS de modelagem. E aí ele disse que foi, mas foi pelo FMG, mas fazer mapeamento de Sim. sítios arqueológicos com drone e com laser. Isso, porque eles têm até o Pedro, vocês podem olhar para a criança, eles têm jogos, eles fazem, tem um jogo agora que é como se fosse um pesquisador que vai para a Antártica, é o professor Zaranquim da arqueologia que coordena. E aí eles estão documentando, eles tiram foto, né, em várias dimensões e estão montando um ambiente antártico que a pessoa Eu acho vai que conseguir. ele serve pelo Geociências, IGC. Não, ele é da Fafiche. É arqueologia. Porque ele estuda essa colonização da Antártica. Então foram baleeiros para lá, foqueiros, né, na época da exploração das baleias, né, de caça das baleias e focas. Então eles fazem essa procura desses sítios arqueológicos para caracterizar. Eu tenho a impressão que no Gênero era mais ligado ao IGC. Não, pode ser. Pode ser. Uma equipe. É interdisciplinar, é isso mesmo, pode ser sim. Mas quem coordena esse projeto é o professor Zaranquim, um argentino brasileiro. Ah, tá. E ele, uma coisa que ele comentou, que nos mandou foto, que mandava foto toda hora, é que em lugares que turísticos tinha assim embalagem de chips. De pai. Tem pai. Garrafa de Coca-Cola. Tem, acha sim. Só que eles acham também garrafa de uísque de 1900 e alguma coisa, que é dos baleeiros, né? A gente tem até um estudo junto com eles para ver o que tem de organismo nesses artefatos. A gente até publicou um trabalho junto com eles sobre isso. E, gente, esse trabalho aqui, ele também está relacionado com vocês, né? Eu sou uma geração depois de vocês. Vocês construíram isso aí também, né? Então, é uma continuidade, depois de mim vão vir outros aí, eu espero, né? Para continuar contribuindo. Então hoje a UFMG tem 2 projetos na Antártica, que é esse Extremófilos e o Arqueoantar, que é o do professor Zaranquim. Maravilhoso. É muito Mais alguma coisa? Então, novamente agradeço. Obrigado. E vamos Obrigado. comer a coxinha. A coxinha, Teresa.